Olá, bom dia, uma ótima semana para você. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta segunda-feira, dia 11 de novembro de 2024. E você vai ver nesta edição. Confira o calendário das atividades da Câmara para esta semana. JSL abre inscrições para mulheres motoristas no Vale do Paraíba. Desmatamento na Amazônia cai 30% em um ano. Pais e alunos se mobilizam contra fechamento de turma noturna em escola de Taubaté. Além disso, você confere a previsão do tempo e também a condição das estradas. Essas e mais notícias no Boletim Câmara que começa agora. Vamos começar o nosso boletim de hoje conferindo as atividades da Câmara desta semana com o estagiário Luiz Martins. Diversos eventos acontecem nesta semana. Fique por dentro da agenda, participe no plenário ou acompanhe pela TV. Na segunda-feira, dia 11, às 2h30 da tarde, acontece a audiência sobre empreendedorismo feminino, por sugestão da vereadora Elisa Representa Taubaté. A sessão ordinária acontece na terça-feira, dia 12, a partir das 2h da tarde. Os vereadores se reúnem no plenário para discutir moções e requerimentos, votar projetos de lei e se manifestar na palavra dos vereadores, no encerramento. Na quinta-feira, dia 14, às 7h da noite, acontece a solenidade de entrega de títulos de cidadania taubateana. Além das atividades no plenário, você é convidado a acompanhar a programação da TV Câmara Taubaté. Diariamente, o Boletim Câmara vai ao ar a partir das 9h30 com Ana Laura Costa. O Mix da TV, com Josivaldo Oliveira, é exibido de segunda a sexta a partir das 14h, exceto terça, quando vai ao ar mais cedo, às 13h30. O apresentador Miguel Cáter e seus convidados falam sobre esportes no Jogo Franco, na segunda-feira, às 17h, e sobre temas de interesse geral no Conexão Popular na quarta-feira, também às 17h. Em dias de audiência e sessão, pode ser que a programação tenha alguma mudança. Participe dos eventos no plenário ou acompanhe pela TV Câmara Taubaté. Obrigada, Luiz. E lembrando que sexta-feira, dia 15, é o feriado da Proclamação da República e não haverá atividades aqui na Câmara. E seguimos agora com as informações do trânsito, para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, registra bastante movimento de veículos nos dois sentidos da pista. A visibilidade é ótima na manhã dessa segunda-feira. Atenção do motorista e jamais ultrapasse em locais proibidos. O mesmo acontece na rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte. O movimento é bem intenso nos dois sentidos, mas registra mais trânsito na altura de São Luís do Paraitinga, sentido Ubatuba. As informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem 2 pontos de lentidão. O primeiro deles é no quilômetro 144, altura do bairro Vista Verde, em São José dos Campos. O segundo no quilômetro 136, altura de Eugênio de Melo, ambos em razão do excesso de veículos na pista. Nós temos imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Este é o quilômetro 110, aqui à altura de Taubaté. O lado esquerdo da tela vai sentido Rio de Janeiro e o lado direito sentido São Paulo. Neste momento, um trânsito bem tranquilo, constante com a presença de veículos pesados na pista e sem registro de lentidão ou de congestionamento. Essas imagens e as informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. Na última sexta-feira, a Câmara realizou uma audiência pública para discutir a saúde aqui no município. A repórter Tânia Vinhas esteve no plenário e conversou com o vereador Marcelo Macedo, que presidiu o evento.
Pois é, agora a gente está aqui no plenário Jorge Guizar, acabou de acontecer mais uma audiência relativa à saúde da nossa cidade, com foco na saúde primária. Quem presidiu foi o vereador Marcelo Macedo. Ele está aqui para dar um resuminho para a gente, né, vereador? Foi até uma audiência longa, as últimas que a gente teve foram até mais rapidinhas. Eu queria que o senhor contasse para a gente qual foi o saldo dessa audiência, que eu vi que teve mais destaque nas emendas, né? Bom dia a todos. É o segundo ano que eu presido essa audiência. Na verdade, é uma prestação de contas da atenção primária e uma solicitação de emendas aos vereadores. Mas eu faço no modelo audiência pública para que a gente possa demonstrar à população tudo aquilo que foi feito com o dinheiro destinado pelos vereadores e o trabalho importantíssimo que é feito na atenção primária, que é a prevenção às doenças, aos cuidados, para que a gente lá na ponta acabe economizando em saúde pública. Então, se for fazer um apanhado assim dos pontos positivos de hoje, qual seria? Bom, os pontos positivos foram projetos que foram apresentados e apadrinhados pelos vereadores através das emendas que se concretizaram. A gente pôde ver ali nos slides, vou dar como exemplo o projeto dos curativos, que são de uso contínuo, e a gente acabou vendo ali um resultado maravilhoso. Antes, pessoas que não tinham acesso a esse tratamento, hoje a prefeitura está fazendo e de forma continuada. A gente está acostumado a pensar em saúde, a gente pensa em grandes investimentos, máquinas de tomografia, mamografia, que são coisas caríssimas, mas também tem esse pensamento, né? A gente tem que pensar em coisas que são baratas, mas que fazem muita diferença, né? Existem alguns tipos de doença, a diabetes, os ostomizados, os amputados, que precisam de um carinho e de um tratamento contínuo, inclusive desses curativos, como eu falei. E isso foi um projeto apresentado a essa casa, que os vereadores, através das emendas, acabaram destinando, que foi possível e que isso traz uma qualidade e uma dignidade de vida para os cidadãos taubatianos. Pelo que eu pude observar aqui, todos os presentes saíram satisfeitos, muitos sorrisos no rosto. Essa é a sua sensação também? A equipe da atenção primária é maravilhosa, eles estão de parabéns e eles vêm a essa casa prestar conta daquilo que nós e aonde nós empregamos o dinheiro dos taubatianos. Então a gente fica muito feliz porque eles trazem o resultado e voltam para pedir e ampliar novos projetos. Então foram várias pastas que apresentaram, né? Atenção primária, o centro de especialidades odontológicas, até a parte administrativa de como os trabalhos são feitos, né? O carinho e o cuidado que ele tem com os cidadãos. É isso, obrigada, vereador. Obrigada a você que assiste. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado. Obrigada, Tânia. Obrigada, Tânia, e também ao vereador Marcelo Macedo por ter contribuído aí com essa entrevista ao nosso programa. E você que acompanha o Boletim Câmara sempre confere informações trazidas aqui pelos nossos estagiários. A Isabela Vieira, Ariane Viana, Murilo Henrique, Luiz Martins fazem parte do nosso programa diariamente e aprendem na prática as funções da profissão. E para você que é estudante de comunicação, nós temos uma dica, confira. A Câmara de Taubaté está com inscrições abertas para estágio na área de comunicação social. O processo seletivo é feito pelo Centro de Integração Empresa e Escola, CIEE. O edital e as regras para a inscrição podem ser consultadas no site da Câmara. São oferecidas 2 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. O estudante receberá Bolsa Auxílio de R$ 1.412 e auxílio transporte de R$ 257,58 por mês, para uma jornada de 4 horas diárias. Podem se inscrever alunos de jornalismo, produção audiovisual ou design gráfico a partir do 2º semestre de graduação. O período de inscrição termina no meio-dia de 13 de novembro. A seleção será feita em 2 fases. A primeira é a aplicação de uma prova objetiva online e a segunda é a entrevista e redação feita na Câmara. A lista definitiva de classificados será publicada em 9 de dezembro. Todas as demais regras, inclusive a reserva de vagas para pessoas com deficiência, devem ser consultadas no edital antes da inscrição do candidato. Obrigada, Isabela, e aos outros estagiários também por contribuírem tanto para que a informação chegue até você.
O programa de estágio da Câmara de Taubaté já é tradicional aqui na cidade e contribui para a formação de muitos estudantes em diferentes áreas de atuação. Além da comunicação social, o Poder Legislativo já investiu em jovens nas áreas de direito, administração, tecnologia da informação, história e geografia, além de estudantes do ensino médio. E eu quero convidar você que nos acompanha a participar conosco aqui do nosso Boletim Câmara. Não somente enviando a sua opinião sobre as notícias e as matérias que nós trazemos aqui, mas também sobre as iniciativas da Câmara Municipal, as solenidades, os eventos e as audiências públicas. Você pode participar conosco enviando as suas sugestões para o nosso boletim. O nosso WhatsApp é esse número que aparece aqui na tela para você. DDD 12 3625 9525. Eu aguardo a sua mensagem. A JSL, uma empresa de serviços logísticos, está com inscrições abertas para a 13ª edição do programa Mulheres na Direção, que será realizado em Jacareí e cidades do Vale do Paraíba. Vamos às informações com o nosso repórter Lucas Levin. Com foco na formação de motoristas carreteiras, o programa oferece 14 vagas exclusivas para mulheres que atuarão nas operações de transporte de gases industriais. Para concorrer a uma vaga, as candidatas devem ter, no mínimo, 2 anos de experiência como motoristas com habilitação categoria E. Além disso, a residência deve ser em Jacareí ou cidades próximas, como São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, e é necessária a disponibilidade para turnos e treinamentos em localidades vizinhas. O processo seletivo inclui um treinamento que será ministrado pelo SEST-Senat e terá início em 9 de dezembro, com aulas teóricas e práticas, totalizando 360 horas de formação. O treinamento visa habilitar as candidatas para a condução segura e profissional com foco em transportes de produtos perigosos. As inscrições estão disponíveis até o dia 17 de novembro no site jsl.com.br/programas. O programa Mulheres na Direção tem como objetivo promover a inclusão e capacitação de mulheres em cargos operacionais, especialmente na área de operações. O programa também dá visibilidade à diversidade de gênero, inclusive em áreas consideradas tipicamente masculinas. Obrigada, Lucas, pelas informações. O Ministério do Esporte lançou uma campanha para promover a paz no futebol. O público que compareceu na última semana à Arena Fonte Nova, em Salvador, para acompanhar o jogo entre Bahia e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, percebeu um setor vazio. A ação fez parte da campanha Cadeiras Vazias e do movimento de ocupação pela paz no futebol. As 384 cadeiras vazias estavam, na verdade, ocupadas por camisas de diferentes times e tinham a intenção de representar as pessoas que perderam a vida por conta da violência no futebol entre os anos de 1988 e 2023. Além disso, foi estendida na arquibancada uma imensa bandeira branca com a frase "A paz vai ocupar". A ação também contou com a presença de familiares de 3 torcedores que morreram em decorrência de atos violentos em estádios brasileiros. A campanha Cadeiras Vazias começou a ser impulsionada nas redes sociais com diversos conteúdos que serão compartilhados por atletas, ex-atletas, clubes, torcidas organizadas, influenciadores e outras personalidades. E agora uma boa notícia para o meio ambiente. O desmatamento na Amazônia caiu 30% em um ano. A repórter Tânia Vinhas traz as informações que foram divulgadas pelo INPE. O desmatamento da Amazônia Legal, no período de agosto de 2023 a julho de 2024, alcançou 6.288 km², valor que representa uma redução de 30,6% em relação ao ano anterior. Com isso, a conclusão é que o desmatamento foi o menor valor percentual em 15 anos, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Em termos de área desmatada, o valor medido agora é o menor desde 2015. Os dados são do Projeto de Monitoramento por Satélite, o PRODES,
sistema mantido pelo INPE, que faz uma apuração anual da supressão florestal nos 9 estados que compõem a Amazônia Legal. A ministra Marina Silva destacou que, no acumulado dos últimos 2 anos, a redução do desmatamento na Amazônia foi de 45%. Para ela, esse resultado é uma contribuição para nós mesmos e ao mundo, considerando que o problema da mudança do clima é uma realidade avassaladora. Em relação aos estados, a melhor taxa de redução foi medida no estado de Rondônia, com queda de 62,5% do desmatamento, seguido pelo Mato Grosso, com menos 45,1%. Pará e Amazonas também tiveram quedas, de quase 30%. Por outro lado, Roraima registrou aumento, de 53%. Entre os 70 municípios prioritários para o combate ao desmatamento, 78% deles conseguiram reduzir a supressão da floresta. Segundo o governo federal, essa redução possibilitou que um volume de 359 milhões de toneladas de dióxido de carbono deixasse de ser emitido na atmosfera. O CO2 é o gás que mais contribui para o aquecimento global. Com certeza, essa é uma boa notícia. Mas, para Mariana Napolitano, diretora de estratégia da ONG WWF Brasil, ainda não é o suficiente, diante do tamanho dos desafios climáticos e de preservação da biodiversidade que enfrentamos. Em suas palavras, se quisermos evitar os piores cenários de eventos extremos no país, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul e as queimadas no Pantanal, precisamos garantir que a queda no desmatamento seja mantida e acelerada nos próximos anos. Volto com vocês aí no estúdio. É verdade, Tânia, que continue melhorando. E o sistema PRODES também apontou que houve queda no desmatamento do Cerrado, de 25%. É a primeira redução do desmatamento em 4 anos no bioma. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós seguimos com o Fiscalização Pública e também com mais notícias para você. Não saia daí, voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o Boletim Câmara e seguimos agora com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale destaca: Medicina. Unital pretende inaugurar em 2025 um campus em Cruzeiro. O campus irá funcionar em um espaço particular que está sendo construído ao lado do Hospital Regional de Cruzeiro, que também está em fase de obras. Pela locação do imóvel, a Unital pagará 27,6 milhões por um período de 10 anos. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: crédito é chave para crescimento da energia solar no Brasil. Consumidores podem adquirir sistemas via financiamento e garantir economia mensal por até 2 décadas. Portal R7 traz a manchete: Enem 2024. Prazo para pedido de reaplicação da prova começa hoje, segunda-feira. Candidatos que perderam o exame têm até sexta-feira para solicitar a segunda aplicação, que ocorre nos dias 10 e 11 de dezembro. E, por fim, a manchete da CNN Brasil. Governo monitora debates sobre mudança em escala de trabalho. Iniciativa precisa do apoio de 171 deputados federais para tramitar no Congresso Nacional. A iniciativa altera a Constituição Federal em regime CLT, que trata de uma folga a cada 6 dias de trabalho. A ideia é aprofundar uma discussão no Congresso Nacional sobre o aumento do período de repouso. Você certamente já ouviu falar da Black Friday. É uma promoção que acontece na última sexta-feira, sempre no mês de novembro. E neste ano será no dia 29. A Black Friday movimenta a economia do país e atrai muitos consumidores. De acordo com um levantamento realizado neste ano, os produtos de alimentação e eletrônicos são os mais desejados, seguidos de artigos para casa, vestuário, higiene e beleza, bebidas e viagens. Mas o consumidor tem que ficar atento para aproveitar as promoções e não cair na chamada Black
fraude. O alerta é da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que vai reforçar a atuação para identificar práticas enganosas, como o aumento artificial de preços antes do período das promoções. Entre as recomendações da Senacom está a importância de o consumidor fazer pesquisas de preço antecipadamente para comparar com os preços promocionais. E também desconfiar de descontos extremamente altos que fogem dos padrões de mercado. Tenha cuidado também com anúncios na internet. Antes de fazer a compra, pesquise sobre a empresa e verifique comentários de outros internautas que possam ter contribuído com a avaliação da empresa e também dos produtos. Em caso de golpe ou anúncio falso, procure o Procon, que atende em Taubaté de segunda a sexta-feira, das 8h05 da manhã às 4h da tarde, pelo telefone 3624-6610 ou pelo e-mail procon@taubaté.sp.gov.br. Para quem está pensando em adotar um cachorro ou gato, o Centro de Controle de Zoonoses de Taubaté tem vários animais esperando por uma família. E todos os dias está aberto a quem quiser encontrar um pet. A repórter Fernanda Maria fala mais sobre o assunto. O CCZ fica na Estrada Particular dos Remédios, número 2764, e tem como ponto de referência o Departamento de Agronomia da Unital. O espaço está aberto de segunda a sexta-feira e o horário de visita para quem está interessado em adotar os animais é da 1 da tarde até as 4h30. É necessário apresentar documento pessoal, como RG ou CNH, comprovante de endereço e assinar o termo de adoção para afirmar o compromisso de cuidar do animal adotado. É importante informar que o animal não pode ser levado do CCZ pelo adotante de moto, pois é perigoso tanto para o condutor quanto para o animal o transporte nesse tipo de veículo. Não são apenas cães e gatos os animais disponíveis no CCZ. Há uma fila de espera para a adoção de cavalos que são apreendidos em vias públicas. Para se cadastrar nessa fila, é preciso levar ao CCZ as cópias da escritura da propriedade, do documento pessoal, do comprovante de endereço e 2 telefones para contato. Atualmente, 366 animais, entre cães e gatos, esperam por um tutor ou tutora no CCZ de Taubaté. Obrigada, Fernanda, pelas informações. E mesmo que você não queira ou não possa adotar um animalzinho nesse momento, você pode ajudar compartilhando essa informação com seus amigos, familiares e conhecidos. Quem sabe um deles está procurando um melhor amigo. O CCZ tem uma parceria com a ONG Chico Pata, que realiza feiras de adoção. Tem informações sobre os locais e as datas desses eventos no perfil da ONG no Instagram, que é o Chico Pata Animal. A lista dos melhores chefs do ano, a The Best Chef Awards, foi divulgada na última semana e incluiu 17 chefes brasileiros. A premiação aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e foi a 8ª edição da lista. Até 2023, a premiação selecionava os 100 melhores chefes do mundo. Agora, foi implementado um novo mecanismo de classificação, o sistema de facas, baseado na pontuação dos chefes. Esse sistema é parecido com o de estrelas, usado para classificar os restaurantes e hotéis. Nesse caso, o número vai de 1 a 3 facas. Quanto maior o número de facas dado a um chefe, maior foi a sua pontuação e, consequentemente, o seu prestígio. Entre os chefes brasileiros homenageados pela premiação, 2 deles foram classificados com 3 facas, ou seja, a pontuação máxima. São eles: Alex Atala, que é um chefe renomado e conhecido internacionalmente. Ele tem 56 anos e comanda a cozinha do Udon, em São Paulo. O restaurante é conhecido por usar ingredientes tradicionais brasileiros em pratos da alta gastronomia. E a chefe Manuela Bufara, de 41 anos, conhecida como Manu, comanda o restaurante de mesmo nome localizado em Curitiba, no Paraná.
O restaurante é famoso por focar em vegetais e usar produtos frescos. Além disso, ele segue um conceito mais íntimo, com apenas 5 mesas que acomodam 20 pessoas. Pais e alunos que estudam no período noturno na Escola Estadual Professor Mário Cardoso Franco, aqui em Taubaté, foram surpreendidos com o anúncio do fechamento da turma na unidade. E isso acabou gerando uma comoção na comunidade. O repórter Lucas Levin fala mais sobre o assunto. Durante reunião entre os pais dos alunos e a direção da escola, localizada no bairro Cidade de Deus, foram informados que os 33 alunos da turma noturna, que atualmente estão no 2º ano do ensino médio, serão transferidos para a Escola Estadual Dr. Antônio de Moura Abud, no Jardim América, a partir do ano que vem. Foi organizado entre os responsáveis e alunos uma carta aberta de repúdio à decisão e um abaixo-assinado, na tentativa de que os estudantes possam pelo menos concluir o 3º ano na Escola Professor Mário Cardoso Franco. A determinação do encerramento dessa turma e sua realocação faz parte de uma diretriz da Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo e também deve causar alterações em outras escolas da região. A Diretoria Regional de Ensino informou que a medida visa otimizar a distribuição da demanda em 2025 e que será oferecido transporte escolar aos alunos que tenham residência a mais de 2 quilômetros da unidade, conforme orienta a Resolução número 27 da Secretaria Estadual de Educação. Obrigada, Lucas, pelas informações. E o Supremo Tribunal Federal, o STF, voltou a adiar o julgamento de uma ação que questiona a lei que só permite laqueaduras e vasectomias em mulheres e homens maiores de 21 anos com pelo menos 2 filhos. O julgamento foi adiado após um pedido de vista do ministro Cristiano Zanin. Ainda não há data para a retomada. Durante a sessão, o relator do caso, o ministro Nunes Marques, votou no sentido de que é constitucional a exigência de que homens e mulheres que vão fazer a esterilização devem ter capacidade civil plena e idade superior a 21 anos. Ele também revalidou os requisitos para interpretar a lei, de forma a impedir que pessoas menores de 21 anos que cumpram o requisito de 2 filhos possam ter acesso ao procedimento. A ideia é evitar entendimentos da lei que permitam que adolescentes com 2 filhos possam fazer a laqueadura ou a vasectomia. O ministro Flávio Dino acrescentou a proposta de invalidar o trecho da lei que permite que a pessoa que solicitar a esterilização seja desencorajada a realizar o procedimento por equipe multidisciplinar. A deliberação do tema tinha começado em abril desse ano, quando representantes de participantes do processo apresentaram os seus argumentos aos ministros. E agora seguimos com a previsão do tempo. Quem traz as informações para nós é o nosso estagiário Luiz Martins. Nessa segunda-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com algumas nuvens no céu. Não chove. As temperaturas variam entre 14 e 30 graus. Os ventos podem chegar a 5 km por hora e a umidade do ar pode chegar a 97%. E a qualidade do ar é satisfatória. O índice de raio UV é extremo. O sol se põe às 6h20 da tarde. As informações são do Clima Tempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Luiz. A semana começa quente, mas vem chuva por aí, viu? A previsão é que ela volte amanhã, terça-feira, mas deve retornar com mais intensidade aqui na nossa região na quarta-feira. Para hoje não tem possibilidade de chuva e a umidade do ar fica dentro dos parâmetros que a Organização Mundial de Saúde declara como adequado para a nossa saúde, que é entre 60% e 99%. E lembrando que hoje, às 2h30 da tarde, tem audiência pública para discutir o empreendedorismo feminino por sugestão da vereadora Elisa, representa Taubaté. Você pode participar aqui no plenário ou acompanhar ao vivo pela TV Câmara Taubaté.
E essa foi a edição ao vivo desta segunda-feira, dia 11 de novembro de 2024. Eu agradeço a sua companhia e retorno amanhã a partir das 9h30 com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um excelente dia, uma excelente semana e até mais.